O Flamengo não é para amadores. Por trás da glória, reside um rastro de caos que quase apagou o brilho da maior torcida do mundo. Em 1995, o ataque dos sonhos se tornou o pesadelo do centenário. Dívidas astronômicas e o choque de egos foram a semente de uma destruição financeira sem precedentes. A promessa de modernidade com a ISL ruiu em 2001. O clube ficou à deriva, com salários atrasados e uma dívida que dobrou da noite para o dia. O abismo estava logo ali. A elite do futebol brasileiro vivia de pão com manteiga. O ninho do urubu era um canteiro de obras abandonado, um símbolo da precariedade física e institucional. A solução recorrente? Demitir, contratar, repetir. Uma cultura de descarte que moeu talentos, esperanças e a paciência da nação por décadas. Isso é apenas o começo da queda. No próximo episódio, o fundo do poço e o grito de acabou o dinheiro. Se os anos 90 foram de arrogância, os anos 2000 foram de sobrevivência. O Flamengo não apenas perdia em campo, ele desmoronava por dentro. 3, 4, 5 meses sem receber. Jogadores de elite chegavam para treinar sem saber se haveria o que comer. O café da manhã, pão e manteiga se desse sorte. O ninho do urubu era um terreno de lama e promessas vazias. Faltava tudo, de tinta para a impressora a respeito básico pelos ídolos que carregavam o clube nas costas. Em 2009, a máscara caiu. Márcio Braga pronunciou as 3 palavras que ecoariam como um epitáfio de uma era. Acabou o dinheiro. Não havia mais para onde fugir. O clube vivia no limite do rebaixamento, respirando por aparelhos, sustentado apenas pela alma de uma torcida que se recusava a deixar o gigante morrer. O abismo foi profundo, mas no fundo, encontramos o choque necessário. No próximo episódio, a chapa azul e a auditoria do pesadelo. 2013, o Flamengo estava no CTI, mas um grupo de executivos decidiu que era hora de parar de mentir para a torcida e encarar o monstro de frente. A chapa azul assumiu com uma promessa perigosa: profissionalismo acima do populismo. Mas ninguém estava preparado para o que a auditoria iria revelar. 750 milhões de reais, quase 4 vezes a receita do clube. O Flamengo não estava apenas quebrado, ele era uma insolvência em movimento. A decisão foi drástica: pagar o governo antes de contratar craques. O dinheiro das luvas da Adidas nem entrou no caixa, foi direto para a Procuradoria da Fazenda. Foram anos de sangue, suor e lágrimas nas finanças. O clube trocou títulos imediatos por uma sobrevivência que muitos julgavam impossível. A arrumação da casa começou, mas a paz passava longe do futebol. No próximo episódio, a cultura das demissões e o moinho de treinadores. No Flamengo, a glória é eterna, mas o cargo de treinador é um sopro. Mesmo com as finanças em dia, a cadeira de comando permaneceu em chamas. Após a saída de Jorge Jesus, o clube mergulhou em uma busca obsessiva pelo novo Messias. Uma obsessão que transformou o ninho do urubu em um moinho de talentos. 9 técnicos em menos de 6 anos. Nomes de peso que duraram apenas o tempo de uma crise passageira ou de um entrevero nos bastidores. O planejamento foi trocado pelo imediatismo. Demitir se tornou o remédio para qualquer sintoma de crise. Uma cultura que ignora processos e foca no culpado da vez, expondo a falta de comando na cúpula do futebol. Nem mesmo conquistas como a Libertadores foram garantia de paz. O caso Dorival Júnior foi o ápice dessa ingratidão institucional, onde vencer não foi o suficiente para ficar. A instabilidade técnica alimentou um vício em crises. Cada troca de comando trazia a esperança de um novo começo, mas apenas reciclava os velhos problemas de gestão. A casa estava arrumada, mas o time não tinha dono. No próximo episódio, entre socos e polêmicas, o caos dentro do vestiário. O vestiário é o santuário de um time, mas em 2023 o santuário rubro-negro se tornou um ringue, expondo uma ferida que o dinheiro não podia fechar. Em julho, um soco no rosto do atacante Pedro abalou as estruturas. O agressor era o preparador físico, mas a verdadeira vítima foi a autoridade de Jorge Sampaoli. Poucas semanas depois, o sangue voltou a correr. Gerson e Varela trocaram socos em pleno treinamento. O comando do futebol parecia ter evaporado entre os dedos da diretoria. A diretoria chamou de entrevero normal, mas para a nação era o reflexo de um clube bilionário em recursos, mas em estado de falência moral e disciplinar. O caos transbordou. O vice-presidente de futebol envolvido em briga física em um shopping center.
O Flamengo vivia em um estado de ebulição constante e perigosa. Um gigante vivendo como um vulcão prestes a explodir. A paz se tornou um luxo que nem as contas bancárias mais recheadas conseguiam comprar. O vestiário sangrava e o comando oscilava. No próximo episódio, Felipe Luís e a demissão surreal após uma goleada de 8-0. De lateral cerebral a estrategista vencedor, Felipe Luís não era apenas um técnico, ele era a personificação da inteligência rubro-negra à beira do gramado. Em 2025, o Flamengo parecia ter encontrado sua alma novamente. 5 títulos, incluindo o Brasileirão e a Libertadores. O topo da América tinha um dono, mas o futebol é um Deus cruel. No início de 2026, as rachaduras apareceram. Uma oscilação defensiva inesperada transformou a confiança em medo em questão de semanas. Então veio o inimaginável. Uma goleada de 8-0 para o Madureira. Um resultado que não apenas feriu o orgulho, ele destruiu a lógica de uma gestão bilionária. A gratidão durou apenas o tempo de uma nota oficial fria. Felipe Luís, o arquiteto da glória recente, foi demitido. No Flamengo, o passado é um papel que se queima rápido. Uma demissão que expôs o maior problema do clube. O sucesso não garante a vida e o erro é punido com o extérmino. O gigante bilionário continuava sem bússola. O ídolo caiu e a dúvida voltou. No próximo episódio, o peso do bilhão. Como o sucesso financeiro criou uma pressão tóxica. O Flamengo de 2013 queria ser bilionário para ter paz. O Flamengo de hoje descobriu que o bilhão não compra o silêncio, ele apenas aumenta o volume da cobrança. A maior receita do país transformou o clube em uma potência. Mas com grandes cofres vieram grandes soberbas. O sucesso financeiro se tornou a justificativa para o autoritarismo. O peso do bilhão é esmagador. Cada derrota é tratada como um prejuízo empresarial e cada empate como uma crise de governança. No Flamengo moderno, vencer é a única obrigação aceitável. A torcida, acostumada ao topo, não aceita menos que a perfeição. Uma mentalidade de tudo ou nada que asfixia os treinadores e transforma o ninho em uma panela de pressão constante. Liderar o Flamengo hoje é sentar em um trono de espinhos banhado a ouro. O dinheiro traz os craques, mas a soberba da diretoria muitas vezes afasta o bom senso e a estratégia. O gigante é rico, mas ainda busca sua identidade emocional. O desafio não é mais pagar a dívida, mas sobreviver ao próprio sucesso. O bilhão é uma bênção e uma maldição. A conta bancária está cheia, mas o coração rubro-negro continua inquieto. No próximo episódio, a sombra de 2019 e a busca eterna pelo fantasma de Jorge Jesus. 2019 não foi apenas um ano, foi um eclipse. O Flamengo atingiu o sol, mas a luz daquela glória acabou cegando quem deveria guiar o clube para o futuro. Quando Jorge Jesus partiu, ele não levou apenas os títulos. Ele deixou um vazio que se tornou o maior adversário de cada técnico que ousou sentar no banco rubro-negro. O Mister se tornou um fantasma. Cada passe errado, cada derrota, era comparada à perfeição de 2019. O Flamengo se tornou refém de sua própria melhor versão. A diretoria buscou clones, não processos. Queriam o estilo, mas não tinham a paciência. A sombra de Jesus crescia a cada demissão, transformando o ninho em uma panela de pressão constante. A comparação constante asfixiou o presente. Ninguém era bom o suficiente, nenhum esquema era ofensivo o bastante. O clube vivia olhando pelo retrovisor enquanto o abismo se aproximava novamente. Superar 2019 se tornou o trauma não resolvido da nação. Para evoluir, o Flamengo precisava parar de buscar um salvador e começar a construir um legado. Mas o fantasma ainda ronda. O passado é uma âncora pesada. No próximo episódio, a crise do ninho. A dor que o dinheiro nunca poderá apagar. Fevereiro de 2019. Enquanto o mundo via um Flamengo bilionário, uma madrugada fria no ninho do urubu mudaria para sempre a alma da instituição. 10 vidas, 10 sonhos interrompidos. A maior glória financeira da história rubro-negra foi atingida por uma tragédia que nenhum título poderia compensar. O silêncio que se seguiu ao incêndio foi ensurdecedor. O clube entrou em um estado de choque que expôs rachaduras profundas na sua gestão humana e infraestrutura. A batalha judicial e a dor das famílias se tornaram a crise mais difícil de gerir. O Flamengo precisava provar que era grande não apenas nos números, mas na empatia e na responsabilidade. O dinheiro trouxe indenizações, mas as cicatrizes permanecem abertas.
Cada conquista desde então carrega o peso e a memória dos garotos do ninho, uma lição eterna de humildade. O gigante aprendeu, da pior forma possível, que a estrutura humana é o alicerce de qualquer império. O ninho agora é um solo sagrado, marcado pela dor e pela esperança. A alma sangrou, mas o clube seguiu. No próximo episódio, a guerra política, as brigas internas que quase implodiram a Gávea. Enquanto a bola rolava, outro jogo era disputado nos corredores escuros da Gávea. Um jogo de xadrez político, onde o xeque-mate muitas vezes custava caro ao futebol. O Flamengo é um caldeirão de coalizões. Grupos que se unem pela vitória, mas que se fragmentam pelo controle. A política rubro-negra nunca foi para os fracos de coração. Decisões cruciais eram tomadas entre um café e outro, longe dos olhos da imprensa. Alianças eram costuradas e rompidas, criando uma instabilidade que vazava para dentro do campo. O departamento de futebol muitas vezes se tornou refém dessas disputas. Indicações políticas e egos inflamados atrasaram processos que deveriam ser puramente profissionais. Honrar o escudo exige mais do que dinheiro, exige união. Mas na guerra política da Gávea, a vaidade pessoal muitas vezes tentou ser maior que a própria instituição. O gigante aprendeu que a paz política é o combustível da glória sustentável, mas as feridas das brigas passadas ainda deixam lições sobre o perigo da desunião. A política ferveu, mas o campo exigia respostas. No próximo episódio, o ataque dos sonhos. O centenário que prometeu o céu e entregou o inferno. 95. O ano do centenário deveria ser o apogeu. O Flamengo montou o ataque dos sonhos para conquistar o mundo, mas esqueceu que sonhos custam caro. Romário, o melhor do mundo, ao lado de Sávio e Edmundo. 3 estrelas em uma constelação que prometia luz, mas que gerou uma explosão de vaidades e indisciplina. Enquanto a torcida esperava títulos, os cofres sangravam. O investimento massivo sem planejamento plantou a semente da dívida bilionária que quase mataria o clube décadas depois. O campo não mentia. O ataque dos sonhos se tornou o pesadelo do centenário. Nenhuma taça de expressão, apenas brigas públicas e um rastro de desorganização administrativa. A festa acabou cedo. O Flamengo descobriu que nomes não ganham jogos se não houver um clube por trás. O brilho de 1995 foi a luz de uma lâmpada prestes a queimar. A herança daquele ano foi uma espiral de caos financeiro que duraria quase 20 anos. O sonho virou uma dívida, e a dívida virou a nossa maior crise. A conta era alta demais para ser paga com gols. No próximo episódio, a era Edmundo dos Santos Silva e o afastamento por improbidade. Na virada do milênio, o Flamengo acreditou ter encontrado a salvação. A parceria com a gigante suíça ISL prometia transformar o clube em uma máquina de dinheiro e títulos. Sob o comando de Edmundo dos Santos Silva, o luxo mascarava o perigo. Contratações caras e um marketing agressivo escondiam uma estrutura administrativa frágil e centralizada. Em 2001, o castelo de cartas ruiu. A ISL faliu mundialmente, deixando o Flamengo com uma dívida que dobrou em meses e um elenco bilionário sem ter como pagar. A crise financeira abriu a caixa de Pandora. Denúncias de improbidade administrativa e desvio de recursos levaram a instituição a um limite nunca antes visto na sua história. Pela primeira vez, o trono da Gávea estava vazio por força da lei interna. O afastamento de Edmundo foi o ápice de um desastre que deixou o clube à beira do abismo social e esportivo. O Flamengo herdou uma terra arrasada, sem parceiro, sem crédito e com a imagem manchada. O gigante precisava reaprender a caminhar antes de pensar em correr. O presidente caiu, mas a dívida ficou. No próximo episódio, a era da sobrevivência, quando o pão com manteiga se tornou a realidade dos ídolos. A elite do futebol brasileiro acordava para o pesadelo. No Flamengo dos anos 2000, o café da manhã dos campeões era pão com manteiga e uma dose amarga de incerteza. O ninho do urubu era um canteiro de abandono. Sem papel para impressora, sem tinta, sem o básico para quem carregava o manto mais pesado do país. A glória estava em ruínas. 3, 4 meses de atraso. Jogadores de renome internacional se viam em uma luta silenciosa pela dignidade, enquanto a diretoria empilhava promessas vazias e dívidas reais. 40 rodadas na zona de rebaixamento em 4 anos. O Flamengo vivia no limite, respirando por aparelhos, testando a lealdade de uma nação que via o abismo de perto. Suar sangue não era força de expressão.
Era a rotina de quem tentava manter o gigante em pé em meio ao deserto de recursos e planejamento. Cada jogo era uma guerra pela vida. Aqueles anos de escassez forjaram uma casca grossa na instituição. O Flamengo aprendeu que a grandeza sem base é um castelo de areia esperando a próxima maré. A fome de vitórias era maior que a falta de estrutura. No próximo episódio, o Maestro Júnior, a demissão por princípios e a revolta do ídolo. O maestro voltou para reger fora das 4 linhas. Em 2004, Júnior assumiu a diretoria técnica com a missão de trazer a ordem ao caos da Gávea. Mas a batuta encontrou uma diretoria desafinada. Júnior não era um burocrata. Ele era a alma do clube. E quando a ética colidiu com a política do pão e circo, o ídolo não hesitou em colocar o escudo acima do cargo. O estopim foi a contratação de Dimba. Enquanto o elenco profissional vivia meses de agonia financeira, a diretoria despejava milhões em um novo reforço. Para Júnior, aquilo era uma traição institucional. Ele pediu demissão, não por falta de competência, mas por excesso de princípios. Júnior saiu da sala da presidência deixando uma lição que a Gávea demoraria anos para entender. A dignidade não tem preço. O Flamengo perdia seu maestro novamente. O clube mergulhava de volta na escuridão de uma gestão que priorizava a manchete do jornal, em vez do prato de comida dos seus atletas. A postura de Júnior foi um grito no deserto. Um lembrete de que um clube gigante precisa de ídolos que o defendam, especialmente de quem deveria protegê-lo de dentro. A honra saiu pela porta e a incerteza voltou a morar na Gávea. No próximo episódio, Romário versus Edmundo, a guerra de egos que implodiu o ataque dos sonhos. O Flamengo de 1995 tinha 2 reis, mas apenas um trono, Romário e Edmundo. Uma parceria que nasceu sob o brilho dos flashes, mas que viveu na sombra da rivalidade. Não era apenas sobre futebol, era sobre quem mandava na Gávea. O vestiário se dividiu e a harmonia necessária para vencer foi trocada por trocas de farpas e isolamento. O ataque dos sonhos implodiu de dentro para fora. Enquanto o mundo esperava espetáculo, recebia manchetes de escândalo. A vaidade se tornou o maior zagueiro dos adversários. A diretoria foi omissa. Assistiu passivamente à destruição de um investimento bilionário em nome do populismo. O Flamengo pagou o preço com a falta de títulos e o início da sua maior crise. As estrelas brilharam individualmente, mas o céu rubro-negro continuou escuro. Foi a lição definitiva de que um time de nomes nunca será maior que um time de processos. O ataque dos sonhos terminou como um aviso histórico. O Flamengo precisava de mais do que craques. Precisava de uma instituição que soubesse domar seus próprios gigantes. O orgulho feriu o clube, mas o renascimento estava por vir. No próximo e último episódio, o legado do caos, a reconstrução e o caminho para a glória eterna. Toda tempestade deixa um rastro, mas também limpa o horizonte. O caos do Flamengo não foi em vão. Ele foi o solo fértil, onde a semente do profissionalismo precisou brotar para o clube sobreviver. Passamos por brigas, dívidas, tragédias e moinhos de técnicos. 16 capítulos de uma história que testou o limite de milhões, mas a maior crise gerou o maior choque de realidade. A reconstrução não foi feita de gols, mas de auditorias, cortes e coragem política. O Flamengo trocou o amadorismo passional por uma estrutura de aço capaz de sustentar o peso do seu próprio bilhão. O legado do caos é a vigilância. O clube aprendeu que a glória sem gestão é um castelo de cartas. Hoje, o gigante é rico, mas sua força reside na memória de quem soube dizer não ao populismo para salvar o futuro. A nação agora olha para o amanhã com a confiança de quem já viu o fundo do poço e escolheu a luz. O Flamengo continuará sendo um caldeirão de emoções, mas agora com uma bússola profissional. A herança de caos foi o preço da nossa evolução, porque no Flamengo até a dor é um degrau para a eternidade. Fim de jogo, mas a história nunca termina. Obrigado por acompanhar esta jornada pelas entranhas do maior clube do mundo. Flamengo, Herança de Caos, uma produção para a maior torcida do mundo.